como eram os churrascos nos anos 90? Uma pergunta séria, você é do time sushi ou do time churrasco? Pergunta difícil, né? Convenhamos que os dois são ótimos, mas o que realmente combina com o gosto do brasileiro é o bom e velho churrasquinho na brasa. Hoje em dia, com o avanço tecnológico, tudo é feito de maneira elétrica. Tem churrasqueira elétrica, tem grill, air fryer, panela elétrica e por aí vai. Mas ainda tem muita gente que prefere a carne assada na churrasqueira com carvão. E nos anos 90 era isso que tinha e era bom demais. Vamos juntos relembrar como era o churrasco nessa época? Então vem comigo em mais um vídeo com aquela nostalgia deliciosa que só o canal Geração 90 pode te proporcionar. Só vem! Nos domingos de manhã, era normal os pais e filhos estarem meio desanimados, pois o fim de semana estava perto de acabar. Para os adultos, era véspera de segunda-feira, o dia de voltar à velha rotina do trabalho. Para as crianças, a programação da TV era mais voltada para os mais velhos e era difícil achar algum lugar aberto, o que deixava as ruas mais vazias. Mas era nos domingos também que costumava ter uma das melhores partes da semana, um delicioso churrasco. Os pais se antecipavam e compravam a carne e os ingredientes no dia anterior. E por incrível que pareça, dava para comprar peças de carne por menos de R$10. Acredita nisso? Inclusive, se sua família fosse mais humilde e não pudesse comprar carnes mais caras, como a deliciosa picanha, não tinha problema, pois haviam outras opções como bisteca, linguiça toscana, coxas e asinhas de frango que já faziam um churrasco de respeito. Claro que não podia faltar aquele refrigerante Brahma ou a clássica Coca-Cola para as crianças, enquanto os adultos ficavam na cerveja, afinal eles podem beber, criança não. Enquanto o pai temperava a carne e fazia os cortes, a mãe passava a manhã na cozinha preparando os acompanhamentos. Não podia faltar o bom e velho arroz e feijão para quem queria almoçar mesmo, mas em dia de churrasco tinham pratos que eram de lei. Vinagrete com tomate, cebola e coentro picados, uma salada de maionese com batata e cenoura, uma farofa feita com cebola e calabresa picada, assada na manteiga. Sério, o acompanhamento às vezes era tão bom quanto as carnes. E falando nelas, a segunda meta do dia era justamente encontrar um jeito de assar. Tinham casas com churrasqueiras próprias, normalmente daquelas pretas e redondas, com uma grade no meio e que embaixo dela você colocava o carvão. Mas quem não tivesse essas churrasqueiras profissionais, poderia muito bem improvisar com tijolo para apoiar a grade com a carne. Eram outros tempos, tinha de se virar do jeito que dava. Seja qual fosse o método, chegava a parte que só os churrasqueiros experientes eram mestres, como queimar o carvão. Existiam várias técnicas, desde espirrar álcool de cozinha no carvão, misturá-lo com papel, ou ainda tem quem usava aqueles retalhos de pano que quem trabalha em oficina usa para limpar o óleo do carro. Seja qual fosse a técnica, o importante era fazer fogo. Churrasqueira pronta, era hora de começar a assar a carne. O dono ou a dona da casa era quem costumava ficar de olho e virar a carne sempre que um dos lados já estivesse bem assado. Enquanto isso, o resto da família organizava as bebidas, os acompanhamentos, pratos e talheres nas mesas. Falando nisso, quando não dava para levar a mesa da sala de estar ou da cozinha, o jeito era pedir emprestado aquelas mesas de plástico ao vizinho, ou então daquelas de ferro que tem em todo barzinho e que estavam mais enferrujadas do que não sei o que. E claro, churrasco é um momento ideal para confraternizar com a família e os amigos. Então era esperado que chegassem convidados lá pelas 11 horas ou meio-dia. Os adultos levavam mais bebida, alguns petiscos como o famoso petisco sacanagem e até preparavam mais comida para acompanhar. Muitos deles também levavam os filhos para brincar com as crianças da casa. Além da comida, não podia faltar uma trilha sonora ao fundo. Era comum levar aquele som portátil que tinha espaço para colocar fita cassete ou então os CDs para os aparelhos de som mais modernos, que os nossos pais guardavam naqueles estojos pretos com zíper, que vinham com várias bolsas para você guardar vários discos.
A ideia era boa, mas arranhava tudo. Na época, o que bombava na música eram as duplas sertanejas como Leandro e Leonardo e também o samba e o pagode, como as bandas Raça Negra e Exalta Samba. Às vezes até um rock and roll tocava, como a banda Dire Straits, que todo pai dos anos 90 era fanático pelo solo da música Sultans of Swing. Mas sempre tinham aqueles que sabiam tocar um violão, um tambor e um pandeiro. E com a banda formada, a música ficava por conta deles. E para quem não sabia tocar instrumentos, mas gostava de cantar, já existia naquela época os karaokês, que eram conectados na TV e passavam um vídeo com a música e uma legenda para você cantar acompanhando a letra. Não precisava cantar bem. Na verdade, a maioria não cantava, mas o negócio era se divertir. Só que o domingo também era o dia de outra grande paixão do brasileiro, o futebol. Então, já dá pra imaginar a cena. Um monte de marmanjo reunido em frente da TV pra ver o jogo, bebendo, comendo e gritando muito quando o juiz não marcava uma falta que era um pênalti claro, ou quando o time do coração fazia aquele gol decisivo. Quando o final da tarde chegava, já estava todo mundo com o bucho cheio, com o papo em dia e até aqueles que se exaltaram demais na bebida já estavam começando a ficar tontos e a fazer aquelas piadas de tiozão que nunca saem de moda. Mas já era hora de todo mundo voltar para suas casas, enquanto o anfitrião ficava com a dura tarefa de organizar e limpar tudo. Depois disso, era hora de aproveitar o restinho do domingo. Todo mundo tomava banho, trocava de roupa, o jantar era preparado e depois era só curtir a noite assistindo os programas do Silvio Santos. Tentação, a Roda da Fortuna e os sorteios da Telecena nos faziam querer estar ali concorrendo a uma geladeira, fogão, carro 0 km ou as famosas barras de ouro, que valem mais que dinheiro. Mas o melhor programa da noite, sem dúvidas, era o Topa Tudo por Dinheiro, que tinha jogos e vídeos de pegadinhas na rua, uma mais engraçada que a outra. E assim encerrava-se mais um domingo na década de 90. Todo mundo feliz e principalmente com o estômago cheio, depois de passar uma tarde incrível com aqueles que ama e pra melhorar, comendo aquele churrascão raiz cozinha, que garagem, hoje em dia todo e qualquer segue ambiente firme e possível. forte na vida dos brasileiros, mas que tinha um tempero a mais naqueles bons e velhos tempos. Nossa, esse vídeo deu saudade, mas também deu muita fome. E aí, gostaram? Chegaram a comer um belo churrasco nos anos 90? Conta pra gente sua experiência. Bom, agora é hora de dar tchau. Mas logo tem mais um vídeo nostálgico pra vocês. E não se esqueça daquele like maroto e se inscreva em nosso canal se já não for inscrito. Um abraço e até a próxima!